Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê. A gente vai abrir o programa de hoje com a Carol da Baby Boom. Bem-vinda novamente. Oi, Mari, muito obrigada. Hoje você trouxe algumas roupinhas e eu quero entender que roupas são essas. Fala um pouquinho para nós dessas opções que tem na Baby Boom para locação. Aqui na Baby Boom, a gente aluga além de brinquedos e produtos utilitários para viagens, a gente também trabalha com aluguel de fantasias, aluguel de vestidos de festa infantis e aluguel de roupinhas para ensaios newborn. Olha só que legal. E se for pensar, faz todo sentido. Um ensaio newborn. Poxa, ela vai comprar uma roupa, a criança vai usar só no próximo mês já não serve mais. E festas, a mesma coisa. Tu vai num casamento, numa formatura, comprar um vestido. Poxa, é tão caro o investimento, né? Porque a gente sempre fala assim, roupa de criança é cara, né? Porque não que as de adultos sejam muito baratas, mas é porque o adulto usa mais vezes. A criança vai usar naquele momento, passa meses e não serve mais. Então, realmente é uma opção muito boa o aluguel, né, Carol? Isso mesmo. E também no caso dos vestidos de festa, quando a gente compra um vestido, por exemplo, a gente compra pensando numa determinada ocasião, mas às vezes ele não serve para outras ocasiões. Então, compra para uma festa e daí depois vai ter um evento que é um pouco menos formal e aí aquele vestido é muito arrumado. E aí o vestido fica no armário sem ter mais utilidade, sem a pessoa saber o que fazer com ele. E alugando dá para alugar várias opções de roupa, vários looks diferentes, um para cada evento, não fica preso no armário. A gente entrega todas as roupas, já são higienizadas, já estão passadas, então são entregues no cabide, já para deixar pendurado, então a família não tem necessidade de lavar, de passar. E, além disso, a pessoa paga muito menos do que se fosse comprar numa loja. Então, muitas vezes o preço de um vestido numa loja, com aquele mesmo valor, dá de alugar 3, 4 vestidos para 4 eventos diferentes, em vale muito datas diferentes, são de tamanhos diferentes. Também um mais bonito que o outro, que a gente oferece aqui. É verdade. E daí me fala sobre fantasias. Vocês têm várias fantasias? Quais os tamanhos? A gente tem fantasias que servem para crianças de até 7 anos. Tem fantasias de princesa, tem fantasia de super-heroína e todas também são entregues higienizadas, já são passadas e no cabide prontinhas para usar. E a gente também tem a opção de roupinhas newborn, que são esses kits com saia, faixa, tem asinha de borboleta e tiarinha e várias outras opções que a gente também entrega também higienizado antes, né? Tudo bem prontinho para usar. A gente higieniza antes e depois de cada locação. Ótimo. E a gente também atende não só as famílias, como também os fotógrafos profissionais que trabalham com ensaio newborn e que têm interesse, a gente também faz pacote com condições especiais para eles. Que bacana! E as roupas, tanto as fantasias, as roupas de festas e para newborn são sempre só para meninas? Vocês não têm figurinos masculinos? Por enquanto a gente tem só para meninas. A gente tem algumas opções de fantasia que são unissex, mas a gente tem tido até bastante procura por fantasias para meninos, então a gente está cogitando também ter essa opção, mas por enquanto a gente tem só para meninas. Até porque quando a gente fala de traje de festa, por exemplo, para menino, né, para homem até, que usam só terno e gravata, sempre geralmente a mesma roupa que usa, né? E para a mulher é que varia mais. Então, até nas locadoras de trajes para adultos, tem mais opções femininas do que masculinas, justamente por isso. É verdade, o homem compra uma vez o terno e vai usando, às vezes troca só a gravata. E quais os tamanhos das roupinhas? Vocês têm só ensaio newborn para um acompanhamento anual? Não, é só para aquele nascimento, 15 dias ali do bebezinho, para aquele primeiro ensaio, é isso?
As nossas roupinhas, a depender do tamanho da criança, elas conseguem servir até bebês de 6 meses, 8 meses, dependendo da roupinha. Algumas são mais para recém-nascidos e outras são para bebês um pouquinho maiores. Ah, que interessante. E daí, os vestidos e as fantasias, vocês têm até 7 anos, é isso? Isso. Aí, a partir ali de 6 meses, 1 aninho, a gente já tem os nossos vestidos, né? A gente tem bastante opções também, branquinho para batizado, para um casamento, e outros vestidos também de festa. Até para daminha, né? Pra isso. E as fantasias também. Aí, entre 6 meses a 1 ano e até por volta dos 7 anos. Que bacana. Então, se a pessoa tem um casamento, tem algum evento, vai batizar a criança vai ser uma daminha, não precisa se preocupar com comprar algo, é muito caro, é um super investimento, às vezes fica até aquele clima entre a noiva, mas foi você que convidou minha filha, você que paga o vestido, então assim, tem a Baby Boom ali, com a praticidade, com o valor justo, aluga, devolve, tranquilo, não precisa se preocupar em passar roupa, em lavar, em ver se o vestido está com cheiro ruim de estar guardado, ou se sujar alguma coisinha, avisa vocês, olha, derrubou um refri, derrubou um docinho, e aí vocês já fazem toda essa limpeza, então é muita praticidade, né? Isso mesmo. E outra coisa que eu queria saber, todos esses itens lá no site disponível, tem fotos, tem tudo mostrando certinho. No nosso Instagram também. A gente também tem todas as medidas, então a família que precisa, que não sabe se vai caber na criança, a gente passa as medidas. Se precisar, a gente também pode marcar uma prova, sem compromisso, das roupas, para ver qual que fica melhor na criança. E tudo dentro do nosso padrão de qualidade, né? Ah, que bacana. Isso da prova é ótimo, excelente, porque daí vocês levam todas as opções. E aí a família escolhe aquela que ficou melhor, que combinou mais com a criança, que a criança mais gostou e não tem erro, né? Isso mesmo. Carol, adorei. Obrigada, parabéns por estarem sempre trazendo essas novidades e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Mari. Até a próxima. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a diferença entre vacinas da rede pública e da rede privada. E é óbvio que eu trouxe uma especialista no assunto, a Bia. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Mari, eu que agradeço. Então, existe essa dúvida, né, Bia? Poxa, rede pública, rede privada, qual a diferença? Então, assim, eu queria entender um pouquinho se realmente existe essa diferença e quais são essas diferenças. Isso, existe bastante diferença entre as vacinas, né? Principalmente ali dos bebês, que é o que vou falar hoje para vocês. Então, começando, por exemplo, pela hexavalente, né? Hexavalente da rede particular e penta do posto. A nossa hexavalente da rede particular, ela já vai imunizar contra 6 tipos de doenças e ela é acelular. O que significa isso, né? Essa bactériazinha ali da coqueluche, né, que é o pertussis, ela é fragmentada, então dá menos reação ali para o bebê, né? A penta do posto, quem é mãe e já fez vacininha no posto sabe, ela judia bastante, dá bastante dorzinha muscular, assim, no local da aplicação. Então, a Hexa, ela tende a ser bem tranquilinha, assim, os casos de reação relatados são mínimos. E daí, poupa também uma picadinha, porque a VIP, né, que é a poliomielite inativada no posto, ela é separada. Então, no posto faria mais outra picadinha, e daí na rede particular, então, menos picadas, menos reações, né? Olha só. Isso. E falando em picada, a mãe já fica oba. Menos uma picada, ótimo. Já tá valendo. Isso, a gente como mãe sabe, né? A gente às vezes sofre mais que eles. Nem ali, fala. Né? Então, também temos a rotavírus, né? Que é aquela oral, né? Que a gente fala gotinha, mas na verdade é uma bisnaguinha, né? Que o bebê fica chupando ali. E ela é pentavalente na rede particular, vai imunizar contra 5 tipos de rotavírus, sendo que a do posto é monovalente, só um tipo de rotavírus, né? O rotavírus é aquelas famosas, né, diarreias que dão, então é muito importante também essa vacina, às vezes está sendo um pouco esquecida ali pelos pais, mas ela é também muito importante porque diarreia, desidratação mata muita criança, né? Até os 5 anos de idade, então quem puder fazer, ótimo. Temos também a vacina pneumo, né? Pneumo 13 na rede particular, pneumo 10 na rede pública.
Esses 3 tipos a mais ali do pneumococo, que tem de proteção na rede particular, já são responsáveis por 50% quase das doenças pneumocócicas. Então, vale muito a pena, né, a mãe que conseguir fazer na rede particular, pede para a madrinha. A gente está até com uma ação bem legal agora ali na Prime Vacinas, que você pode dar um cartão de presente para alguém, presentear alguém com saúde, né? Dando essa vacininha de presente. Todo né? mundo quer. Saúde. Exatamente. A gente fala, eu quero te desejar saúde, mas, né, hoje não preciso só desejar, posso te dar saúde, te dando vacina. Perfeito, é bem isso aí. Imunidade aí para os pequenininhos e até para os adultos, dúvida. né? Então, é bem legal fazer, porque ela também é conjugada com uma proteína, essa vacina. Então, ela deixa bem eficaz contra aquelas doenças bem resistentes a antibióticos, né? Que são aquelas bactérias encapsuladas, que a gente chama, né? A bactéria tem uma cápsulazinha, que ela é difícil ali de combater. Então, essa vacina já vai deixar a pessoa ali menos suscetível a ter esse tipo de doença pneumocócica. Então, essa é bem legal de fazer também, até nós adultos. E tem as vacinas de meningite também, né? Que não, muito importantes também. A gente sabe que meningite é uma doença gravíssima, né? Às vezes leva a óbito em horas quando diagnosticado, né? Então, o posto de saúde atualmente ali para os bebês, ele faz só meningite C, né? A rede pública. Na rede particular, a gente tem a vacina ACWY, né, que ela é conjugada, ela vai proteger ali contra esses 4 tipos de meningite, de meningocócicos, sendo que esse Wzinho aí que ela previne é o mais letal que tem. Então, essa é bem legal. E também tem a meningite B, que é outro tipo de vacina, né? Então, são 2 vacinas de meningite na rede particular. E o bom também de falar, Mari, que é legal, porque o que acontece? Os adultos, assim, jovens, até 35 anos, a gente tem, às vezes, esse meningococo na orofaringe aqui, tá assintomático, ninguém tá tendo nada, mas tá aqui. Então, a gente pode transmitir, principalmente adolescentes, né? Vai em balada, bebe no copo, beija na boca. Então, os adultos ali jovens, né, os adolescentes entre adultos jovens, são os que mais transmitem, na verdade, a meningite. Então, é bom também o adulto se vacinar. Além dele estar se protegendo, ele vai proteger ali a sociedade como um todo, né? E uma coisa bem bacana. E depois, né, lógico, essas são as principais vacininhas ali que o bebê vai fazer de 2 a 6 meses. Depois tem febre amarela e depois começa de novo todos os reforcinhos, né? Mas é igual a gente falou da questão da picadinha, né? A gente como mãe já sofre antes, eu sei, porque eu já estou agora na segunda aqui, né? A gente chora às vezes até mais que o bebê. É verdade. Então, ali na Prime Vacinas, por exemplo, a gente tem uso de dispositivos, né? Que amenizam bastante a questão da dor do bebê, já está até comprovado cientificamente, realmente, que ajuda, né? Se você estimular o local ali com outro tipo, igual tem a Buzz, que é a vibração, o Pick-Look, que tem umas pontinhas, já tira um pouco da tensão ali da picada em si. E a questão do colinho, né? Humanização, colinho de mãe, amamentando, né? As mães que amamentam, já é até recomendado pelo Ministério da Saúde. Já tem artigos, né, que comprovam, né, que ameniza a dor do bebê, porque mais que ele às vezes se sinta, ai, picou, né, tá doendo, tem um chorinho, mas logo ele vai se acalentar. Já doeu, opa, vou voltar aqui. Isso, então, exatamente, porque queiram ou não, a amamentação não é só nutrir, né, ela também acolhe o bebê se sente acolhido ali no peito da mãe, mesmo que a mãe não queira amamentar, mas faz no colinho, faz toda a diferença do mundo. Mari, que legal, que sensacional. Adorei entender um pouquinho sobre essas diferenças. Eu sempre ouvia falar que era uma diferença bem grande, mas agora, vendo uma profissional da área da saúde explicar realmente os pontos, foi muito importante. Eu espero que você também tenha gostado. E se ficar com alguma dúvida, pode mandar mensagem para nós, para o Minuto Mamãe Bebê, que o pessoal lá da Prime vai responder todas essas dúvidas e ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais
Obrigada, querida. Nada, quem quiser acompanhar também nosso Instagram é primevacinas.florianópolis, Prime com 2 M's. Tá, lá a gente posta bastante coisinha sobre as doenças, né, as proteções, e tem os videozinhos dos fofuchos lá tomando as vacinas. Ah, que legal, querida. Muito obrigada, até o próximo encontro. Obrigada, até mais. Depois da gestação, você já teve incontinência urinária? Será que isso é normal? Hoje eu trouxe a Dígia, nossa fisioterapeuta pélvica. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então eu queria falar um pouquinho sobre a incontinência urinária pós-parto. Por que isso acontece e o que a gente faz para acabar de vez com esse problema? É um problema, né? Então, a incontinência urinária ela acontece em 90% das mulheres que têm parto normal, mas também tem mulheres que têm a cesariana, né? O que acontece? Durante o parto normal, ela faz muito esforço, né, para ter o bebê e acaba que o assoalho pélvico fica mais enfraquecido. E aí acaba que devido à amamentação, os cuidados com o bebê, a mulher não se cuida. Aí bebe pouca água achando que, pô, se eu tomar água, eu vou ter que ir no banheiro correndo, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que cuidar do bebê. Verdade. E acaba ela se esquecendo disso. Só que chega uma época que a mulher, no caso, se ela precisa sair, aí ela tem que usar absorvente, porque ela fica com medo de perder xixi, às vezes, na consulta ou no ambiente familiar. Só que ela não se cuida, tipo assim, vai deixando, né? Sabe, uma mãe de primeira viagem, ou tem que cuidar dos filhos. E aí ela vai deixando isso para depois. Só que chega uma época que ela precisa voltar ao trabalho, que ela precisa, às vezes, voltar à atividade física. E como é que ela vai fazer uma atividade física, trabalhar, perdendo xixi? Ah, eu vou tomar água, eu vou perder xixi. Então, ela deixa de cuidar disso. E aí começa a ter problemas. Aí não quer sair de casa, aí vem a questão da autoestima que vai lá para baixo. Mas isso tem tratamento, porque não é uma doença. É uma condição que acontece devido aos problemas, alterações hormonais. Se ela se cuidar, se ela vai procurar um médico, ou melhor, uma fisioterapeuta pélvica para fazer a avaliação, porque às vezes é só o assoalho pélvico que está fraco, ou o assoalho pélvico dela que está muito tenso. E aí, com a avaliação com a fisioterapeuta pélvica, com alguns exercícios que ela pode fazer em casa, que é ensinado, a rotina dela volta ao normal. Mas é claro, tem que ter muita persistência, porque não é fácil. Porque ela vai ter que ter um tempo só para ela fazer os exercícios em casa, para ela obedecer o que a físio falar. E outra, a questão de alimentação também ajuda. Ela tem que... Mudança de hábitos, que a gente fala. Mudar tudo, né? Mudar tudo. Não adianta ela ir para a fisioterapia, faz os exercícios, tudinho bonitinho no consultório, aí passa a semana inteira, não faz em casa, não adianta. Então, é um trabalho em conjunto. Não é uma magia, Não né? é uma magia. A gente faz um trabalho no consultório e ela tem que fazer esse trabalho em casa. Então, todo dia ela tem que fazer aquele trabalho 5 minutinhos, 10 minutinhos, é o suficiente para voltar ao normal. Mas aí tem que ter muita persistência e, claro, rede de apoio para ajudar, né? Porque não adianta. Ela está ali cuidando do bebê, se não tiver ninguém ali para ajudar, vai ser bem difícil. É verdade. E daí, assim, aqui no programa a gente fala muito sobre o quanto antes procurar ajuda, o quanto antes começar algum tratamento, o resultado é melhor. Quando a gente pensa em incontinência urinária, no pós-parto, assim que a mãe percebe que ela está perdendo xixi, já é o momento de buscar um profissional. Sim. Se ela tiver essa consciência, porque a maioria delas não tem essa consciência, acha normal. Ah, talvez seja por conta do esforço, ou porque eu estou carregando muito meu bebê no colo, e aí eu não consigo fazer exercício, ou eu tomei água e eu tenho que ficar, não consigo segurar por muito tempo, eu tenho que correr para o banheiro. Aí, se ela tem que ficar correndo para o banheiro, ela evita tomar água, e isso piora. Piora. Em vez de melhorar, faz piorar. Aí, mas também, né, elas não têm tempo. Tem que estar ali, o bebê chora, o bebê tem que comer, e acaba deixando de lado. E aí, como que essa mulher que resolve buscar ajuda, como que vocês ajudam essa mulher a eliminar essa perda de xixi? Existe um tempo estipulado, mais ou menos, para fazer um tratamento? Cada corpo responde de uma forma? Quais os exercícios? Conta um pouquinho para nós. Então, quando ela procura físio, a gente faz toda a avaliação, não só do assoalho pélvico, mas o corpo inteiro, né? Porque às vezes uma tensãozinha na coluna, um probleminha ali ou outro,
são os fatores que estão fazendo esse problema. Então, o que faz? Faz toda a avaliação dela, vê, ela é muito tensa ou o assoalho dela realmente só está fraco. Então, exercícios simples que a gente ensina no consultório, a pessoa fala, só segurar o xixi e soltar. Não, isso não resolve, porque depende do assoalho pélvico da mulher, de cada uma. Cada uma é de um jeito. Às vezes o assoalho dela é tão tenso que esse de contrair e soltar não vai ajudar. Porque o que tem que fazer? Tem que fazer massagens para liberar essa musculatura e aí com isso ela vai conseguir contrair, relaxar, fazer exercícios com a bolinha, às vezes vibradores, alguns outros equipamentos que ela pode usar em casa, que aí ela vai conseguir tratar. Então, às vezes demora 1 mês, 2 meses, vai depender da paciente, de ela fazer em casa também. Porque, como você já falou, não é só o que acontece lá nos estúdios, no consultório com vocês, é também o que ela está fazendo em casa. E isso que vai dar uma diferença também, né? É aquela coisa, como diz, né? Tu ensina, faz tudo certinho no consultório, aí chega ela passa a semana inteira em casa. Se ela não fizer, não dá resultado. Ela passa muito mais tempo em casa do que com vocês. É uma consulta, é 1 vez por semana, por exemplo, dependendo do caso, 1 vez por semana, porque você não pode também, tipo, todo dia por 1 hora ali, porque tu vai cansar, a musculatura é igual ao nosso corpo, tu não vai todo dia para academia treinar aquela mesma coisa. Claro. Você muda os exercícios. Exatamente. O assoalho pélvico é a mesma coisa, são músculos. Então, todo dia tu treinando um pouquinho em casa, você vai ajudar ele a voltar ao normal. Que bacana. E acho que fica assim, a maior mensagem que a gente tem para deixar para essas mulheres é: sentiu que está perdendo xixi, sentiu que algo está diferente, bora procurar um profissional, porque o quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. Quanto mais rápido ela for, mais rápido ela vai voltar à vida normal. É aquela coisa, perdi um pouquinho de xixi quando eu fui pegar meu filho. Porque às vezes pegou o filho, acho que perdi um pouquinho. Aí, não, acho que eu vou no médico, vou procurar um especialista. E no caso tem que ir direto no fisiopélvico, porque é ele que sabe realmente como que vai te cuidar, como vai te tratar. Ai, adorei. Muito obrigada por trazer essas informações para nós. Eu espero que você tenha gostado. E fica essa dica: se você está perdendo xixi, isso não é normal. Perder xixi não é algo que o corpo tem que acontecer. O corpo não pode perder xixi. Xixi é sentadinho no lugar certo para fazer. Então, perdeu o xixi, bora procurar um profissional, uma fisioterapeuta pélvica para cuidar de você. Até o próximo encontro. Até o próximo, obrigada. Agora nós vamos falar sobre introdução alimentar. Eu tenho certeza que toda mamãe que está se aproximando ali dos 6 meses começa a ficar com muita dúvida. Como que eu vou oferecer esses alimentos? É com 6 meses mesmo? Que alimentos oferecer? Todas essas dúvidas, a nossa nutricionista maravilhosa, Fábio, bem-vinda novamente. Obrigada. Vai nos ajudar a entender. Então, Fábio, começa nos explicando. É com 6 meses mesmo que começa essa introdução alimentar? Como é que você orienta seus pacientes, suas mamães? Joia. Então, na verdade, é por volta dos 6 meses, né? Mas mais importante, ou tão importante quanto essa idade, né? É a gente observar os sinais de prontidão, né? Quais são esses sinais de prontidão? Então, a criança precisa já estar firminha, sabe quando ela senta e consegue firmar o tronco, o pescocinho, assim? Porque para ela poder mastigar ali o alimento, né? Macerar o alimento e engolir, ela precisa dessa estrutura toda, né? Estrutura óssea, muscular, orofacial. E quando ela consegue se sentar e firmar o corpo, assim, com o mínimo de apoio, esse é um dos sinais de prontidão, né? Então, ter os 6 meses completos, ter essa firmeza no corpinho, ter interesse pelos alimentos, né? Que isso tá olhando ali os pessoas adultos meio leve, assim. Quando já fica assim querendo pegar, fica mexendo a boquinha quando vê. Né? Então, esse interesse é importante. E tem também um movimento de pinça, né? Que nem sempre eles desenvolvem ao mesmo tempo desses outros sinais, mas que também é um movimento importante, que é aquele movimento dos dedinhos, assim, ó, quando já consegue, né, pegar alguma coisa com o polegar e o indicador, assim. Então, observar tudo isso junto, né, é importante, porque aí a gente sabe que realmente a criança está apta para começar essa introdução e seja da forma que aquela família se sentir mais à vontade,
né? A forma, eu digo, porque hoje a gente escuta falar em BLW, né? Em participativa, tradicional, que são metodologias diferentes, métodos diferentes de introduzir os alimentos, né? Antigamente a gente pensava apenas em papinhas, né? Tudo bem triturado na peneira. Isso, ou liquidificado até, né? E hoje a gente fala muito sobre não fazer esse tipo de, né, de liquidificar ou de processamento. Porque mistura tudo, né, Fábio? Isso, porque mistura, a criança não vai identificar os sabores dos alimentos, né? E também pela textura, porque ela precisa entender que existem texturas diferentes e tudo para poder se adaptar com elas, né? Porque senão, se a gente oferece tudo muito amassado ou liquidificado, né? Amassado, a gente orienta o amassado, né? Mas amassado no garfo, assim, que ainda tem uma textura um pouquinho diferente. Mas se for liquidificado mesmo, é uma textura homogênea. E depois, quando a gente quer fazer essa transição, muitas vezes é bem mais difícil, né? Daí o bebê não aceita porque já está acostumado com aquela consistência, né? Isso, que é fácil, né? Que é basicamente só engolir. E aí a gente perde, inclusive, essa criança desenvolver, né? Esse aprendizado do mastigar, do engolir, né? Do próprio reflexo de gag que vai ajudar ele não se afogar, né? Não se engasgar. Então, tudo isso vai acontecendo nesse momento. E uma das coisas que eu percebo bastante, assim, né, das famílias que vêm buscar orientação na introdução alimentar, é que tem muita dúvida porque mudou muito, né? Antigamente a gente não falava muito sobre introdução, ia oferecendo o alimento. Começava antes Começava mais cedo, né? Não falava tanto disso, dessa questão nem de forma de oferecer, né? E hoje a gente tem muitas informações a respeito disso, né? Sal também se colocava. Isso, exato. Então, além dessa questão de oferecer em pedaços ou oferecer em papinhas, né? Ou fazer uma mistura disso, que são essas técnicas aí, a gente tem de novidades, assim, vamos pensar, né? A questão do tempo, assim, que a gente tem para poder deixar a criança aprender a comer, tá? Porque a gente começava a dar alimentação e achava que já estava ali, começou a comer, né? Começou a comer. Mas, na verdade, a gente entende hoje que é a introdução da alimentação complementar e que ela se estende até por volta de 1 ano, né? Então, a gente tem esse tempo todo para ir introduzindo os alimentos bem devagarinho, deixando a criança interagir com eles, aprendendo a fazer esse processo todo do comer, né? E aí, enquanto ela ainda não come bem aquilo que está sendo oferecido, a gente vai complementando com o leite materno que continua ou com a fórmula, né, láctea apropriada para a idade, caso ela não esteja sendo amamentada. E então a gente vai fazendo isso no início, né? Entendi. Então, assim, muitas mães ficam com dúvida. Comecei a introdução alimentar e aí eu não vou mais amamentar. Não, a amamentação segue, até porque vai ter uma evolução nessa alimentação. Então, a gente vai começar primeiro com as frutas, depois de um período a gente vai colocar o almoço, porque daí vai chegar no momento em que a criança vai comer o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar, é isso? Isso, é isso mesmo. Né? Tu tinha perguntado antes, falado da questão do sal, né? Então, assim, normalmente quando a gente inicia a introdução alimentar, a gente inicia com a fruta, mas poderia ser com aquela papa principal também, e depende muito da rotina da família, tá? Mas pensando nisso que é um basicão, assim, que a gente normalmente imagina, né? A gente começa oferecendo a fruta. Então, o açúcar que a criança vai ter contato é esse, da fruta natural, né? Porque a recomendação com relação ao açúcar é introduzir açúcar adicionado apenas após os 2 anos, né? E o alimento também natural nessa papinha principal, assim, alimentos como batatas, né? Os tubérculos, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma carninha, né? ou frango, o peixe, o ovo que vai entrando também, mais os legumes, né? Vários legumes sem adição de sal até 1 ano, né? Então, assim, até porque com relação ao sal, a gente vê assim que o leite materno já tem sódio, né? Já tem alguma coisa de sal. Os alimentos têm quantidades grandes, inclusive, mesmo sem ser adicionado, né? As carninhas têm bastante, as frutas é o que tem menos, tá? Mas, enfim, a gente consegue suprir muito bem a quantidade deles sem precisar adicionar o sal até 1 aninho.
Então, dentro dessa estrutura que tu falou do dia, justamente a gente começa oferecendo frutinhas, né? Assim que aquilo ali andou bem, já está funcionando como uma refeição. Ele comeu, porque no início a gente não espera que a criança saia comendo no primeiro dia. Isso, mas né, provar, esse estímulo sensorial, que é cheirar, que é amassar, que é pôr na boca, perceber que é diferente daquilo que ela conhecia antes, né? Que era o leite. E algo que eu sempre falo, né? Então, é que a gente não tem como gostar daquilo que a gente não conhece. É verdade. Né? Então, assim, esse momento é um momento muito especial, onde a criança está conhecendo os alimentos. E a gente precisa continuar oferecendo, mesmo que ela jogue para fora, que aquilo não seja uma refeição, né, no início, assim, seja complementado com leite, porque é continuar oferecendo que vai fazer a gente conseguir né, adicionar essas outras refeições ao longo do dia, ficar com essa estrutura e que realmente isso sejam refeições, né? Que ela coma, ela vai aprender a comer com o tempo. Adorei. Muito obrigada por trazer tantas informações. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida em relação à introdução alimentar, manda mensagem para nós, que a nossa Nutri nos ajuda a entender. Muito obrigada, até o próximo encontro. Isso, obrigada também. Agora eu quero saber se você sabe como estimular o seu bebê. Você tem dúvidas? Gostaria de entender um pouquinho mais sobre estímulos? Então, eu trouxe a nossa pediatra, a doutora Fran. Bem-vinda novamente, Fran. Obrigada. Achei muito bom esse tema, porque realmente as mães ficam em dúvidas. Muito tempo atrás, as vovós diziam que não podia estimular, que o bebê não ia dormir, que ia ficar muito agitado. E hoje a gente já sabe que desde bebezinho a gente pode e deve estimular as nossas crianças. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, assim, Mari, até é bom tu ter lembrado em relação a como era antigamente, porque eu acho que as pessoas vão se lembrar que existia um chiqueirinho, né, que a gente ficava dentro daquele espacinho minúsculo e ficava ali enquanto os nossos pais estavam trabalhando, comendo. Comida. Exatamente. E aquilo ali era um ambiente muito pequeno, né? Não tinha limitado. Limitado, exatamente. Então, assim, o que já se descobriu? Que quanto mais estímulos o nenê tiver, mais conexões sinápticas vão desenvolver no cérebro, entendeu? Quanto mais conexões, essa criança tem chance de chegar ao máximo do potencial que ela tem para chegar, de desenvolvimento cerebral mesmo. Então, imagina, olha só a diferença de você limitar um espaço para a criança e um espaço visual também, porque se tu está ali dentro, tu só enxerga o teto e as laterais ali do chiqueirinho, do cercadinho. Então, é muito limitante. Então, assim, a gente quer usar dos estímulos com todos os sentidos, né? Então, hoje em dia, a gente recomenda que desde recém-nascido, essa criança, por exemplo, seja colocada de barriguinha para baixo, de preferência no chão. Quando a gente diz chão, muitos pais questionam, mas no chão vai bater a boca, vai machucar. Quando a gente diz chão, não necessariamente quer dizer direto no piso, né? Então, pode ser no tatame, pode ser na cama, num colchão mais firme. Colocar uma cobertinha. Uma cobertinha. Então, o ideal é que essa criança fique nessas posições diferentes do que ela fica o restante do tempo, né? Para já ir treinando as musculaturas, explorando com o olhar, né, os ambientes, porque imagina um bebê bem pequenininho, começa a levantar a cabeça, ele já começa a ter uma visão de toda a lateral, na parte horizontal, aqui, entendeu? Então, isso já é um grande estímulo para esse nenê. Então, deixar progressivamente esse nenê de forma de ficar de barriguinha para baixo vai ajudando muito no desenvolvimento dos próximos passos, que a gente não tem que pular passos no desenvolvimento. Eles vão chegando no desenvolvimento quando eles têm que chegar. Claro. Mas se a gente está estimulando, talvez eles vão chegar mais cedo ou vão chegar num desenvolvimento melhor, né? Então, em relação à criança que não está sendo estimulada, né? Que legal, Fran. E daí, assim, existe dicas, existe alguma
coisa que seja orientado pelos profissionais para cada faixa etária? Por exemplo, você falou desde sempre, desde um mesinho, já colocar o bebezinho de barriguinha para baixo. Esse é um ponto. E tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? É dividido por meses, por semestres, assim, esse estímulo? Como é que vocês fazem para nos ajudar e nos guiar? Então, geralmente a gente vai trabalhando conforme o que a criança já mostra de desenvolvimento, né? Mas assim, trabalhar com texturas, por exemplo, porque estimular não é só deixar no chão também, né? Mas trabalhar com texturas, com, às vezes, na introdução alimentar, trabalhar com sabores, com a textura dos alimentos, né? A criança pegar o alimento, por mais que ela às vezes vai levar à boca e não vai comer nada, aquilo é um estímulo muito grande para o organismo dela. Que legal. Entendeu? Então, assim, eu gosto bastante de associar, por exemplo, para os meus pacientes, o método BLW, né, com o tradicional, porque a criança no BLW, ela tá autônoma ali, ó. Ela faz o que ela quer. Eu pego a cor que eu quiser. E se quiser. A textura que eu quiser. Exatamente. Faço o que eu quiser, aperto, como, o cheiro, eu que decido. Não é uma colher que está vindo na minha boca e me dizendo, você vai comer isso. Por favor, coma agora, né? Então, assim, ela ter contato com alimentos frios, porque o brinquedo é um brinquedo, geralmente plástico ou madeira, né? Tem sempre a mesma temperatura, a mesma dureza ali, né? Então, assim, pô, o alimento, se ela pegar na mão e amassar, vai sair aqui no dedo, ela vai estar vivendo uma experiência diferente, vai levar na boca, vai perceber que, nossa, esse brinquedo eu levei na boca, não tem sabor, é duro. Mas isso aqui, sei lá, uma manga, tem um sabor diferente, tem uma textura para pegar uma temperatura diferente. Então, isso tudo é estímulo para o neném. Verdade. Que legal. E daí, quando a gente pensa também em a fala, em todos esses momentos, conversar muito com as crianças, né? Muito. Eu ia até comentar aqui em relação à conversa, desde a barriga, assim. Os bebês já têm a audição formada, né? E os fetos também ali mais para o meio, para o final da gestação. Então, a gente conversa, eles reconhecem a nossa voz quando a gente fala. Sim. Tanto intraútero quanto ali na sala de parto já. Então, assim, sempre conversar com o nenê, cantar. Então, vai cantar, vai falar de uma forma que o nenê, ele não precisa entender, por exemplo, nós vamos na casa da vovó pegar o carro, dirigir, o sinal tá vermelho, né? Não precisa ser nesse linguajar para um bebê pequenininho. Vamos na casa da vovó. Cadê a vovó? Onde está a vovó? Então, é um jeito de conversar que você está sempre estimulando o nenê com palavras, enriquece o vocabulário, né, do nenezinho, para quando ele for exteriorizar essas palavras, já ter esse vocabulário mais aumentado. Sim. Né? E cantar é uma coisa muito importante também para os estímulos que a gente precisa dar para os filhos. Tanto nós cantarmos para os nenês ouvirem as mesmas músicas, músicas novas e repetindo, né? Quanto deixar eles também fazer o som. Olha que legal, então você está conseguindo cantar. Né? Os pais geralmente entendem mais o que o nenê está querendo dizer no início, né? Então, sempre colaborar com essa cantoria. Sim. É uma forma muito legal de estimular também. Ai, Fran, adorei. Quanta dica maravilhosa. Passa um filme pela minha cabeça, ainda bem que eu fiz todas essas dicas que você trouxe. E eu espero que você que está nos acompanhando, se está gravidinho, se tem um bebezinho, coloque em prática. Às vezes a gente fica meio receoso de fazer alguma coisa, principalmente quando fala em BLW, alimentação, que vai fazer sujeira, mas vale muito a pena. O que você está proporcionando para o seu filho nem se compara com a sujeira que vai dar depois, né, Fran? É isso mesmo. Muito obrigada e até o próximo encontro. Obrigada. Hoje a Karina tem dica especial para as gestantes. Bem-vindo ao nosso programa novamente. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui. Me fala o que você preparou para as nossas gravidinhas. Engravidei e agora? O que vem pela frente? Então, é bem comum eu receber, né, a pergunta assim, positivo, tô grávida. E agora, o que eu faço, né? Porque às vezes quem está aí tentando engravidar há um tempo já fica tão acostumado com os negativos todo mês
que, por mais dolorido que seja, ela sabe o que fazer, né? É continuar ali, né, aparando algumas arestas, mas continuar o que ela já está fazendo. E aí engravidei agora, o que eu posso, o que eu não posso? Eu esperei tanto e agora tá aqui, agora como é que eu vou fazer? Exatamente, aí eu sempre falo, a primeira coisa é comemora. Mas comemora muito, porque só o casal, só a mulher sabe, né, como que foi toda essa jornada, toda a dedicação que eles tiveram para chegar até ali, né? Então, sim, tem que comemorar. Que às vezes vem um medo, vem uma apreensão, né? Não, esse primeiro momento é só para comemorar, para curtir essa realização, né? Sim. Depois é marcar um obstetra, né? Já agenda, já entra em contato, às vezes a pessoa já tem, né, um ginecologista obstetra, mas marcar uma consulta com ele para começar as orientações pré-natal, os exames, os ultrassons que devem ser feitos, né? Então, entrar em contato com o obstetra. O segundo ponto é, geralmente a pessoa já vem acompanhada de muitos profissionais, né, que estão ajudando ela. É avisar todos eles. E seguir as orientações que eles derem, porque alguns profissionais vão falar, não precisamos mais agora nesse momento, retornamos em outro momento da gestação, alguns cuidados acabam mudando, no meu caso, por exemplo, os chás mudam, às vezes o uso de algum óleo essencial, de algum floral acaba mudando, as sessões de acupuntura em si também mudam, então avisar esses profissionais que estão com você e seguir as orientações que eles dão. 3 coisas que mantém como regra, né? É atividade física, quem já está fazendo continua, a não ser que tenha orientação do obstetra de parar por alguma complicação, alguma coisa, mas se não, continua com a atividade física. Continuar se hidratando bem, ingestão de água é importante. Acontece no começo da gestação, às vezes tem algum enjoo, algum mal-estar. Tu teve muito enjoo, mas... Muito. E aí nem a água desce, né? Nada. Então, assim, e aí acaba que às vezes a pessoa fica o dia inteiro sem tomar água porque está tão enjoada que fala, cara, não tô podendo nem com o cheiro da água, né? É bem assim. Então, assim, cuidar para continuar com a hidratação, às vezes pequenos goles, uma água com gás, que, né, já ajuda um pouco a digestão também, mas de se hidratar. E o terceiro ponto é a alimentação, né? Continuar tendo uma alimentação equilibrada. Tinha seu ditado, né, que grávida come por 2, mas não, na verdade a grávida deve comer com o dobro de qualidade. Exatamente. Então, porque tudo que ela come vai passar pro embriãozinho, vai ajudar, né, nessa formação, no crescimento. A gente tem que mudar essa ideia do, eu tô grávida, eu posso comer por 2. Isso não é legal, porque se você for comer por 2 a quantidade de legumes, saladas e frutas, aí tudo bem. E beber por 2 água, aí tudo bem. Agora, lanche, pizza, frituras, doces, que dá muita vontade de comer doce. Então, assim, se você comia um brigadeiro, agora vai comer 2 a cada refeição, pensa isso, né, durante 9 meses. É muito perigoso, né, Karina? Sim, exatamente, né? As complicações como diabetes, pré-eclâmpsia, e tudo isso acaba, o bebê acaba sentindo também, né? Não é só a mulher. Então, você comer com qualidade, você vai ajudar na sua saúde, mas também na saúde do embrião, do bebê e, consequentemente, da criança, do adulto que vai se formar dali. A gente sabe, já se ouviu falar, e tem muitos estudos mostrando que da importância dos 1000 dias na vida de um ser humano, que é toda a gestação e até os 2 aninhos do bebê. Então, toda a gestação está dentro de nós. Então, é aquela responsabilidade ali. Eu acho que até o momento da gente começar a cuidar de nós quando eles estão ali dentro, né? Sim, perfeito. Porque pelo nosso filho a gente faz. Então, agora já aproveita que ele está ali, vai cuidar de você também e depois mantém, né? Sim, exatamente. E até uma coisa que eu acho muito interessante é que quando a mulher está grávida de uma menina, ela já está influenciando na saúde da neta dela. Porque a menina já está, o bebê embrião menina, já está com os óvulos que vão gerar os meus netos. É muita responsabilidade. Muita. Então, quando tu tem consciência disso, tu fala, opa, pera lá, né? Vou me cuidar mais porque eu já estou afetando 3 gerações. Então, não é só o meu corpo, não é só eu, né? A criança, ela está ali recebendo tudo e se for uma menina, já vai para outra geração também. Exatamente. Então, né, ajuda a ter essa força de vontade, né? De às vezes resistir aí um docinho, né, um prato de macarrão, falar, acho que não preciso disso agora. É verdade. E seguindo aí, né, as orientações,
Geralmente a mulher, né, tem os pés frios, sente mais frio, então ela continuar se mantendo aquecida, não se expor a lugares muito frios, não sair desagasalhada. Se sente que está mais com o pé mais frio, pegou mais frio durante o dia, faz um escalda-pés para ficar mais aquecida, né, para colocar esse calorzinho para dentro do corpo, porque na medicina chinesa é como se estivesse aumentando a circulação tanto de energia, de sangue, de nutrientes na região de útero. E aí a gente consegue melhorar esse desenvolvimento do embrião. Então, é ficar aquecida, tanto com o escalda-pés quanto com as roupas, né? Não existe ligação entre fazer um chamado para esse bebê vir, porque às vezes a gente, por exemplo, tô com 7 meses, não quero que o bebê venha ainda, e daí eu vou fazer esse escalda-pés, vai ficar tudo quente, vou entrar em trabalho de parto. Não. Mito, verdade? Me ajuda a entender. É mito, porque quando a gente faz o escalda-pés, nós estamos trabalhando meridianos, canais, né? Que passam pela região de útero, né, de ovários e tudo isso. Mas é um calor que só vai aumentar a circulação ali, então é um calor benéfico. Agora, quando eu faço alguma coisa do tipo, eu como muita canela, as tâmaras que são famosas, tem alguns chás também que são mais famosos no final de gestação, eles sim aumentam de uma maneira mais drástica, mais forte a circulação ali na região, e aí sim podem desencadear um trabalho de parto. Mas você tem que assim entrar com quantidades muito grandes desses ingredientes. Geralmente a gente só favorece o que já está para acontecer. Então, se você já tem predisposição a um trabalho de parto antecipado, só vai favorecer, não vai fazer assim, não, eu não tenho predisposição nenhuma e vai desencadear isso. Não acontece. Entendi. Então, só vai favorecer o processo fisiológico que já está acontecendo. Entendi. Então, não precisa ficar com esse receio, porque às vezes tem esse receio assim, grávida e calor, não dá, né? Exatamente. Não, mas pode fazer. Ficar numa geladeira até os 9 meses, depois eu entro no forninho e bora fazer o bebê sair. Exatamente. Não, fazendo escalda-pés ali nos dias em que sentir que ficou mais exposta ao frio mesmo, só vai trazer benefícios, né? Excelente. Outro ponto que acontece é que as grávidas começam, às vezes no começo da gestação, elas ficam muito cansadas, não conseguem se concentrar direito, não rendem tanto no trabalho, então a outra sugestão é não se cobrar tanto. Né? O corpo pediu um descanso, se puder, descansa, diminui o ritmo, porque toda a nossa circulação sanguínea está nessa região de útero. Então, outras regiões acabam ficando com menos circulação, menos nutrientes, menos oxigenadas, e aí acaba vindo, né, esse cansaço, vem essa falta de memória, dificuldade de concentração, tu aproveita muito. Então, vai passar essa coisa, né, do você se sentir cansado, do você não conseguir ser multitarefas, que a gente é acostumado a ser multitarefas. Não vai acontecer às vezes nesse primeiro trimestre e tá tudo bem, sabe? Puxa o freio de mão ali, vai um pouquinho mais devagar, faz o que é essencial. Assim, não é o momento em que, nossa, agora eu vou querer ser promovida no meu trabalho. De repente, esse não é o momento, sabe? É o momento de se concentrar ali, que tu tem um serzinho se formando e crescendo dentro de você. E aí, consequentemente, vem a questão da produtividade, porque a gente só quer aumentar a nossa produtividade, só aumentar. E também, às vezes, não é um momento ideal para isso, porque o foco do teu corpo não está para isso. Sim. Então, vamos com calma, faz o que tem que ser feito, se permita descansar, relaxar um pouquinho. Às vezes, nossa, nunca precisei parar no meio do dia para descansar e agora estou precisando. Tudo bem, acontece. Descansa e depois você vai conseguir. E sabendo que é só uma fase, vai passar. Se tu pegar a tua vida inteira, o que são 3 meses de um ritmo mais lento? Né? Então, vale a pena esses cuidados aí, que é só uma fase, vai passar. E quanto mais leve for essa fase, melhor, né? Adorei todas essas dicas. Muito obrigada e até o próximo encontro. Até, eu que agradeço. Você já ouviu falar no exame da idade óssea? A nossa endocrinologista pediátrica trouxe esse assunto hoje para nós, que eu achei muito interessante. Lide, obrigada por estar aqui conosco novamente. Bem-vinda novamente. Achei muito bacana esse assunto, porque realmente é algo que eu desconhecia. Desconheço ainda, quero aprender com você. Então, eu quero que você nos fale um pouquinho que exame é esse e quando que ele é indicado, por que ele é indicado. Então, eu trouxe esse tema porque o exame de idade óssea é um dos exames mais comuns no consultório do endócrino pediatra. Eu acho que, vamos dizer, uns 80% dos nossos pacientes acabam realizando esse exame, encaminhados muitas vezes pelo pediatra geral, né? Então, e sempre há muitas dúvidas sobre ele.
Tá? Então, o exame da idade óssea, ele é um raio-x que se faz nas mãos e no punho, pode ser feito só do lado esquerdo ou das duas mãos, que ele vai avaliar a maturação do nosso osso. Então, lá, né, décadas passadas, foram feitos estudos que avaliaram muitas crianças normais e foram vistos que cada idade nós temos o grau de ossificação, o tamanho do osso, né, dependendo da idade. Então, a gente tem atlas e gráficos desde bebezinho até os 18 anos. Né? E essa idade óssea ela é usada para quê? A gente avalia principalmente o crescimento. Então, muitas vezes são realizadas em pacientes que têm baixa estatura, alta estatura, ou pacientes que têm algum distúrbio de puberdade, né? Então, puberdade precoce, puberdade atrasada. Quando a gente quer ter uma previsão do crescimento da criança, a gente abre mão, então, desse recurso, né? Claro, nenhum exame ele é exato. Lógico. A gente não tem bola de cristal, né? Vou dizer, você vai ter essa altura exata, mas a gente tem uma previsão. Entendi. E com esse exame a gente pode trabalhar tanto no diagnóstico de algumas doenças, né? Como para ajudar no tratamento e no segmento das crianças, né? Então, no caso, se a criança tem baixa estatura, fez o exame, viu realmente ela tem baixa estatura, então já começa a trabalhar em cima de alguma medicação, algo que vai fazer com que essa criança atinja uma altura... Isso, então assim, nos casos de baixa estatura, a gente tem muitas causas, né? Então, o que a gente vai avaliar? Se a idade óssea é atrasada ou adiantada ou normal. Né? Então, por exemplo, uma criança que tem 10 anos, se ela tem uma idade óssea de 10 anos, é compatível com a idade dela. Mas se ela tem uma idade óssea ali de 7, 8 anos, ela está com uma idade óssea atrasada. Né? Se ela tem uma idade óssea atrasada, isso confunde muitos pais, sabe? Sim. Se tem uma idade óssea atrasada, tem um lado positivo. Então, essa criança ela ainda tem mais a crescer, ela tem uma reserva de crescimento no osso dela. Então, a gente pode comparar como se ela tivesse a altura de uma criança de 7, 8 anos e não de 10, né? Mas a gente tem que investigar se tem alguma coisa, alguma doença, algum transtorno atrasando essa idade óssea, que não está permitindo essa criança crescer. Entendi. Então, o papel do endocrinopediatra, até do pediatra, é investigar, né, algumas doenças hormonais, nutricionais, mesmo familiares, que possam atrasar essa idade óssea e aí ver o tratamento específico, né? Algumas crianças têm atraso de idade óssea sem nenhuma doença. Né, vamos dizer assim, é da constituição dela. E na puberdade, essa idade óssea vai normalizando. Né? Então, isso o endócrino vai avaliar. E na puberdade precoce, também a gente utiliza muito esse exame, que normalmente é o contrário. A gente tem idade óssea adiantada. Então, muito comum hoje em dia as meninas, né? A gente já conversou em outro programa sobre a puberdade precoce nas meninas, está cada vez mais comum. E normalmente elas apresentam a idade óssea adiantada. Então, às vezes chega aquela menina ali com 9, 10 anos, né, iniciando a sua puberdade, e a sua idade óssea já é de 12. Aí seria o contrário. Se a gente tem uma idade óssea adiantada, a gente já perdeu em crescimento. Então, é pior, né? A gente não gosta. Essa menina já perdeu 2 anos ali de crescimento. Entendi. Em alguns casos. Então, a gente vai ter que fazer um tratamento para, por exemplo, retardar a puberdade. Né? Então, tem sempre um pouco essa da confusão. Assim, a gente prefere que a idade óssea seja normal, compatível com a idade da criança. Ou, às vezes, um pouquinho atrasada. Sempre que tiver alguma discrepância grande, muito atrasada ou muito adiantada, a gente vai ter que investigar, né, algum distúrbio ali. Então, se a criança está com a idade óssea adiantada, ela necessariamente vai ser mais alta ou isso não tem relação? Não, geralmente é o contrário. Então, às vezes chega assim, a criança é alta para a idade, Tá. Por exemplo, vamos estar ali uma menina, né, 10 aninhos, que é mais alta que as meninas da sua idade, mas ela já está num grau avançado de puberdade, você faz a idade óssea dela, a idade óssea dela já é de 12, por exemplo, né? Então, ela tem 2 anos a mais de idade óssea. Na verdade, ela não vai ser tão alta na idade adulta, porque ela já tem 2 anos ali que foram de crescimento. Mas no momento em que foi feito o exame, ela é mais alta? Ela é mais alta, mas sim. na idade adulta, ela pode até ser mais baixa do que algumas colegas. Né? Entendi. Então, às vezes acontece assim, chegarem, puxa, ele sempre era tão grande e de repente ele parou de crescer. A idade óssea dele, provavelmente, naquela fase que ele estava maior, era já adiantada, tá? Então, se a gente pegar isso no momento correto, a gente pode fazer um tratamento. Claro. Às vezes, chega no consultório muitas crianças atrasadas, né? Às vezes, se me chegar uma menina, por exemplo, né, de 13 anos que já menstruou com uma idade óssea de 15, eu não tenho mais o que fazer por ela, né? Já passou o momento de tratamento. Entendi. Então, esse exame é muito utilizado, assim, em meninos e meninas no início da puberdade, né? Quando estão fazendo aquela avaliação se o crescimento está normal. Muitas vezes o pediatra até pede o exame e se tem alguma alteração encaminha para o endocrinopediatra, né? Tá. E aí, dependendo de qual situação, se está atrasada ou adiantada, e aí você vai ver os protocolos e aí vai
designar o tratamento para cada caso. Sim. E isso pode acontecer tanto em meninos quanto Sim. em meninas. Não existe uma frequência maior em um sexo ou no outro? Não, não. A puberdade precoce, então essa questão de avanço de idade óssea é mais comum em meninas, né? Mas a baixa estatura vai acontecer, né, nos dois sexos iguais. Então essa questão do atraso da idade óssea acontece nos dois sexos. É mais comum no menino um distúrbio que a gente chama de retardo constitucional do crescimento e da puberdade. O que é isso? São aqueles meninos que são pequenos, mas de repente lá na adolescência eles entram em puberdade um pouco mais tarde e crescem bastante e ficam uma altura normal. São crianças que têm um atraso de idade óssea. Então, isso é mais comum em meninos, tá? O atraso de idade óssea e um crescimento mais tardio. Mas aí o pediatra ele vai fazer a avaliação, tá? Entendi. Nossa, quanta informação importante. E aquilo que a gente sempre fala, né, Lid? Todo diagnóstico que é feito precocemente possibilita um resultado muito mais eficaz, não é verdade? Sim, com certeza. Nesse caso, realmente é essencial. Adorei. Obrigada por trazer esse assunto. Eu espero que você tenha gostado também. E se ficou com alguma dúvida, se eu não perguntei tudo que você queria saber, manda mensagem para nós no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, que a nossa endocrinologista pediátrica, Lid, vai nos ajudar a entender e responder todas as nossas dúvidas, né, Lid? Isso mesmo. Obrigada, até o próximo Obrigada, encontro. até a próxima.